Olá, Alô, Andreia. Estamos a ver o teu tudo bem? computador. Está tudo bem contigo? Toda vez que eu ligo a câmera, ela tá virada, eu não sei por quê. Também não é importante. Ora bem, o que é que hoje é importante? O que é que hoje é importante? Aqui esta história da falta de amor próprio, não é? Que tanto nos faz exigir do outro e que tanta ilusão nos alimenta e tanta expectativa nos cria que nos faz sentir sempre naquele estado aguado de não serve. O outro não serve, tem ali aquele defeito que eu não suporto e eu não aguento isto. E eu gostaria de pedir-te para começar, se calhar, aqui a desenvolver um bocadinho desta temática de como é quando temos o nosso amor próprio aqui, vá, furado, roto, magoado, e o quanto isso nos afeta depois na relação com o outro. Com coragem? Com coragem. Então Bom vamos dia a embora. todos. Bom dia, boa tarde, né? Então, esse nosso tema, a falta de amor próprio, que não me deixa aceitar o outro como ele é, tá? Bom, aí tem uma resistência, tem uma manipulação, existe um controle, ok? Então, quando eu crio expectativa no outro, outro não tem obrigação nenhuma de corresponder ao que eu quero. Só que é uma via de mão dupla. O outro também tem expectativa sobre Uhum. mim. E eu também posso não corresponder. Então, o processo é individual de cada um. Então, não tem como você fazer pelo outro. Você pode dar a mão para o outro, falar assim: eu estou com você, vem comigo. Eu estou te dando a mão. Mas eu não posso solucionar o problema do outro. Eu não posso ter o aprendizado que a vida nos dá no decorrer da vida pelo outro. Eu posso aprender somente para mim. E quando eu aprendo o meu sentir, o meu ver, eu vejo um mundo diferente. Eu não crio expectativa. Eu aceito a vida como ela é. Eu não tento manipular situações. Eu olho para o universo e vejo como é que eu vou responder a essa pergunta que o universo está me dando. Porque ele me pergunta, eu respondo. Ele me pergunta novamente, eu respondo. Ou eu tenho uma atitude e ele me pergunta por que, que eu tive aquela atitude. Então, basicamente, é a aceitação. A aceitação Uhum. é você aceitar o outro como ele é. Como se a gente fosse perfeito. E a gente não é. Então, para você ter uma aceitação, o que, que você tem que ter como fundamento para você poder aceitar? É você olhar para essa ilusão que você criou, para essa ilusão que você quer que aquilo seja daquela forma. Então, o outro não vai te responder. Então, se ele não te responde, ele não está no padrão que eu designei para ele, eu não vou aceitar. E aí me causa muito sofrimento, me causa muita tristeza. Por quê? Porque eu vou debater isso o tempo todo comigo. Eu vou ficar numa busca de um amor pelo outro que eu nunca vou ter. Porque não está no outro, está em mim. Cadê o meu amor próprio? O que, que eu estou fazendo por mim? Você consegue olhar para a tua vida e fala assim: eu vou melhorar nisso, eu me abandonei nisso, eu vou focar nisso, eu vou focar em aprendizado, eu vou focar na minha saúde, eu vou focar nos meus filhos, na minha família, qualquer que seja, você consegue olhar para você e corresponder primeiro em você? Porque se você não tiver o teu amor próprio, qual é a qualidade que você vai dar de amor para o outro, se você nem se ama? Passando a palavra.
Sabes que aí a palavra ilusão é realmente muito adequada para falar sobre esta questão de olhar para o nosso amor próprio e depois acharmos que o outro não cumpre com aquilo que nós sentimos que deve ser preenchido em nós. Eu acho que é importante aqui trazer a noção de que nós, enquanto crianças, no nosso processo, na vida que tivemos lá em casa com os pais, é muito fácil nós apontarmos o dedo àquilo que eles não nos deram, àquilo com que eles nos faltaram. E isto vai desde, sei lá, por exemplo, a mãe que não estava tanto em casa e não estava ali disponível para cozinhar todas as refeições, ou que não estava lá quando a criança chegava aborrecida da escola e essa mãe não estava, ou desde a Barbie que não foi comprada, da bicicleta que se quis e não foi dada e foi dada outra, ou dos cortinados que a mãe escolheu mas que a criança não queria, enfim. Todas estas coisinhas que até podem ser muito pequeninas aos olhos de hoje, deixaram ali uma moça interna, que é, eu queria uma coisa e os meus pais ou me deram isto em vez daquilo que eu queria, ou nem me deram. E o que é que isto vai trazer dentro de nós? O sentimento da falta, o sentimento da dívida. E nós, como somos muito queridos e muito fofos, vamos dizer assim, não, eu vou querer compensar isto de alguma forma, porque eu não posso estar aqui em falta. Eu não posso estar a viver com esta dívida. E o nosso mecanismo todo psíquico vai fazer aqui este movimento de idealizar uma pessoa. Bem, começamos a pensar, a pessoa ideal para a minha vida vai ter que ter esta característica, vai ter que ter aquela, outra e por aí vai. E depois deparamos com a realidade da vida adulta, certo? Que é, quem é que bate aqui com os critérios que eu acho que são os perfeitos para suprimirem esta falta que eu tenho. E atenção, porque quando eu estou em falta, é o meu amor próprio que está em falta. Ou seja, eu sinto que eu não estou completa. Eu sinto que há uma falha comigo. Eles não cumpriram com o seu dever. E como eles não cumpriram, eu vou achar que também não sou bem capaz aqui de cumprir com o dever. Por isso eu vou olhar realmente para um relacionamento como o provedor daquilo que me faltou lá atrás. Quando nós entramos aqui neste registro, há aqui que arrumar duas ideias, pelo menos. Que é, se eu sinto que me falhou, se eu sinto que não esteve comigo, se eu sinto que me deu outra coisa que não deu, eu vou ficar com uma coisa que se chama ressentimento. E ressentimento é o quê? É o sentimento que se repete, não é? Cada vez que eu notar na minha vida que algo não está a cumprir com a minha satisfação, eu estou a ficar ressentida. Eu estou a ativar a vibração de falta nisto, não me consegues dar aquilo, e isto vai aqui realmente depois despontar nessa ilusão de então o outro é que vai ter que me compensar. O outro vai ser um ser mágico, fantástico, que vai suprimir isto que me falta. A ironia está onde? É que nós muitas vezes, conscientemente, conseguimos entender o que é que gostaríamos. Agora, a parte que está escondida, que realmente diz respeito ao nosso amor próprio, não sabemos. E aqui é que entra a grande dor e a grande questão. Porque a partir do momento em que eu não sei verdadeiramente o que me satisfaz, como é que eu acho que o outro vai ser mágico ao ponto de me satisfazer? Não vai. E eu vou trazer aqui um exemplo muito básico. Quem é que nunca esteve ali numa conversa, num grupo,
E estavam ali umas pessoas muito chatas, pá, que ali com uma conversa que não agradava, aquilo estava pesado, não se queria alistar. Contudo, desrespeitámo-nos, não ouvimos o nosso amor próprio, que é o respeito realmente pela nossa essência, e ficamos lá. E isto é uma coisa muito pequenina que depois é tipo o polvo que vai esticando os seus tentáculos para várias áreas e vai até conseguir criar moça maior em determinados relacionamentos. E quando entramos aqui neste jogo é extremamente perigoso, porque quando nós apontamos o dedo ao outro e dizemos este relacionamento não me serve, a questão aqui a fazer é porquê é que não serve? O que é que não está a preencher? Porque há pessoas que vão dizer assim, eu adoro falar e eu adoro comunicar, e eu adoro dizer tudo o que sinto, e adoro falar sobre o meu dia. E adivinha, ela ou ele, não interessa, não é? Está sempre metido com ele, está sempre metida com ela, não diz nada, não me dá resposta, não me dá troco, parece que eu estou a falar por uma parede. E eu sinto-me sozinha. Então, onde é que nós estamos? Estamos aqui num lugar de solidão interna. Estamos aqui num lugar de dificuldade em lidar com o silêncio. E eu vou aqui trazer mais esta informação, que é o silêncio assusta muitas pessoas. Porque na medida em que eu estou em silêncio, eu vou ter que ouvir os meus pensamentos e o meu sentir. E às vezes a informação não é doce. Quantas pessoas é que às vezes param, ficam ali com elas e começam a sentir-se os piores terroristas do mundo, ou porque fizeram aquilo, ou foram injustos com o outro. E aquilo vem tudo e incomoda. Quando estamos aqui então a falar desta questão do amor próprio, é realmente essencial olhar para onde se quer ser compensado. Compensação é que está a fazer, compensação é que está a necessitar. Porque se a pessoa não tiver um nome para isso, vai continuar a ser, ou melhor, a estar vendado. Continuar à procura de algo, não sabe o que é. E é aqui que as pessoas entram em dor e começam muitas vezes a achar que o parceiro ou a parceira tem 35 mil e um defeitos que não dão para tolerar. Quando a pessoa não consegue ainda perceber que se calhar dos 35 mil e um, se calhar vá, uns 28 mil, 29 mil pertencem a ela. E eu aqui passo-te a palavra, Andreia. Nossa, você falou tanta coisa, foi tantas coisas que vieram aqui, não sei nem se eu consigo pôr aqui. Bom, em relação a essa hipótese que você colocou aí, da pessoa ter a pessoa e não ser a que a pessoa é, né? Ela se relaciona à falta. Quando se relaciona à falta, ela não sabe receber e ela não sabe dar. Ela entra nesta falta e o que é? Eu quero isso da outra pessoa, mas aquela pessoa não é o que a pessoa pensou. Eu entro num fluxo, não entro no fluxo da vida, porque eu estou vibrando a dívida, eu estou vibrando a falta. Aí é o que as pessoas dizem, aqui, eu tenho o dedinho podre. Não é o que você tem o dedinho podre. Não é porque você tem o dedinho podre. É porque você está vibrando aquela situação. Você já veio do passado com aquela coisa lá na criança, tá? E você continuou caminhando 1, 2, 3, 4, 10 anos, 15 anos, 20 anos, vibrando a mesma coisa. Olha quanto tempo você alimentou essa falta, esse não merecimento, sem olhar para você. Então, esse bloco, que é o que nós tratamos, ele cresce pra caramba. E quanto mais ele cresce, quanto mais ele é alimentado, mais ele vibra. E quanto mais ele vibra, mais do mesmo ele te dá. Aí, esse movimento é exatamente ao inverso, o que você disse. Nós estamos falando do outro.
Aí vamos voltar para nós, para o nosso amor próprio. Eu não olho para mim, eu só olho para o externo, pelo que eu não recebi. Porque, pelo que não me deram, mas eu aprendi a receber. Eu aprendi a dar a situação? Não. Então, esse fluxo não fica. Então, quando você entra com uma pessoa que ela não, que foi o que você disse, que ela não é perfeita, que isso não existe ninguém perfeito, né? Mas não está na meu checklist de tudo que eu quero, tá? Assim, eu não quero essa pessoa. Ok, termina-se aqui e vai procurar um outro relacionamento. Mas aí está uma boa oportunidade para você olhar o que aquela pessoa não te supriu, para você olhar em você. O que te falta? Porque não é nela. Uhum. É em você. Então, quando a gente começa a ter essa consciência de olhar para isso, a gente começa a ver algum vazio, alguma coisa que não está com a engrenagem certa, não está rodando, não está alimentando aquela coisa para que a tua vida rode e flua. Então, não é sempre o outro, é sempre um olhar para você. Então, um desses momentos muito legal para você estar fazendo isso é você realmente ficar sozinho. Tem gente que apavora, fica horrorizada de estar sozinha. Estar sozinho é você olhar para você. É você se bastar, porque quando você está bem com você, qualquer lugar vai estar. É bom ter um companheiro ou uma companheira do lado, é excelente. Mas muitas pessoas têm vontade de ter um companheiro e uma companheira do lado, mas tem medo de sofrer. Por quê? Por causa do dar e receber lá fora. Se você não aprender a isso, você tem medo de perder. Se você tem medo de perder, você vai ter, consequentemente, você também vai se privar de ter momentos felizes. Então, tudo está relacionado com o agora, voltando lá para trás para sua criança. Como foi o seu dar e o seu receber, o seu amor próprio, como você olha e aceita o outro. Só que isso é um trabalho muito interno. E às vezes a gente se liga. Até poucos anos atrás, eu não olhava para isso. Eu deixava a vida aí. Aí eu tinha aquele vazio, aquela dor, aquela coisa que não me preenchia. Por quê? Porque eu não olhava para mim. Quando eu não olho para mim, eu não aceito o outro. O outro é o que é. O outro só vai me surpreender quando ele mudar a atitude dele. Foi, opa, mudou. Porque quando ele estiver trabalhando no mesmo padrão, nas mesmas atitudes, tá tudo certo. É assim que ele é. Você enxergou a pessoa. Você aceitou com todas as qualidades e defeitos. Porque eu não sou perfeita e nem você. Passando a palavra, senão você não fala. Sabes que há uma expressão que eu costumo usar que é: todos nós escolhemos o palhaço que nos anima ao nosso circo. E atenção que aqui, quando eu falo em palhaço... Eu nunca tinha ouvido não, essa esta expressão. é minha. Repete. Que todos nós escolhemos o palhaço que nos anima o nosso circo. E atenção que quando eu falo aqui em palhaço, não é no sentido de denegrir a pessoa. É no sentido de, ironicamente, andar ali a fazer uma série de coisas que nos chama a atenção para os problemas do circo. E vai fazendo as suas graças, e vai ali tropeçando, e cai, e enfia a cabeça no balde. E ao mesmo tempo vai-nos dando ali a entender que realmente só nos está a distrair do verdadeiro circo, que é aquela tenda e tudo o que está lá dentro. Porque vamos cá ver uma coisa, e naquilo que já foi aqui referido um pouco para trás. Quando
eu tenho uma dor profunda em relação a mim mesma, e atenção que esta dor profunda pode ir numa escala muito variada. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Vamos supor alguém que na infância surpreendeu, por exemplo, um dos pais num relacionamento afetivo com outra pessoa que não fosse o outro pai ou mãe, não é? Isto fica registado. E fica ali aquela sensação de o meu pai ou a minha mãe, não interessa, preferiu outra pessoa em vez de fazer-me feliz. Uma situação deste género pode levar ao congelamento emocional. E o que é este congelamento emocional? É quando vocês olham para uma pessoa, e isto é fácil ver num relacionamento, que é uma pessoa que não se consegue expressar emocionalmente, que não quer contacto físico, ou pelo menos o contacto físico tem que ser uma coisa muito pontual, porque caso contrário sente-se invadida. E isto está muito relacionado com o facto de ter perdido a confiança em algo que lhe pudesse dar um sentimento de eu sou importante. Ou eu mereço ser respeitada. E quando nós olhamos para este tipo de eventos na vida de uma pessoa, vai sempre trazer alguma mágoa e vai criar também desconfiança. É aquela situação que muito facilmente, e isto é só um exemplo, pode criar aquilo que nós chamamos de formas-pensamento. Ou seja, esta criança passou por esse evento, entretanto cresce, chega à vida adulta e dá por si continuamente a desconfiar do parceiro ou da parceira. Se calhar tem outra pessoa. Se calhar, entretanto, quando diz que vai ao supermercado, encontra-se com alguém. E por aí vai. E o outro pode até nem estar a fazer nada. Só que na medida em que nós começamos a criar estas formas de pensamento que naquela altura ainda não têm concretização, vamos dizer que essas formas de pensamento fazem uma espécie de molde. E começa a criar-se aqui, tipo, um molde para manifestarmos ou criarmos algo. Não se espantem se efetivamente o vosso parceiro ou parceira realmente vos trair. Porquê? Porque a energia que vocês tiveram ali a dar não vem só dessa forma pensamento, como também lá daquele evento atrás que vos fez sentir eu não mereço, a pessoa não está para mim, o meu pai ou a minha mãe preferiu estar com outra pessoa do que comigo. E quando isto se junta, é a tal história, penso, sinto, manifesto, eu crio. Por isso é que é tão importante aqui olharmos para a questão da falta de amor próprio, porque isso vai realmente atrair lá o palhaço que eu estava a falar. Porque é esse palhaço que nos vai dizer, olha onde é que está a tua dor, olha aqui o problema na tua tenda. Estás a ver? Está rota ali. Está rota ali. E quase que ainda goza com a situação. Por isso é que muitas vezes as pessoas acabam relacionamentos completamente furiosas. Nem é tanta fúria com o palhaço. A fúria é consigo. Porquê? Bolas, eu tinha ali um buraco na minha tenda, não dei conta, ele apontou-me para o buraco e eu não fiz nada. E é aqui que depois nós criamos uma revolta com este chamado palhaço. Criamos a revolta com este palhaço, fazemos outra vez o quê? Formas de pensamento. Ou seja, mais uma vez, vamos criar um molde para outra pessoa voltar para o nosso círculo e nos dizer então quais são os problemas. E quando nós vamos mudando aqui, vá, por assim dizer, os palhaços, nós começamos a sentir o quê? Não há palhaço perfeito para mim. Os palhaços que me aparecem sempre são os chatos e eu não consigo tolerá-los. E não conseguem tolerá-los por causa desta questão de
se eu não me aceito, se eu não me respeito, se eu tenho esta dor, eu não consigo até aceitar o outro como ele é. Não consigo. Porque não dá, porque o outro vai sempre relembrar-me a dor do que eu tenho. E quem é que quer reviver dores? Ninguém, não é? Aqui a malta não gosta muito de ser masoquista e vai aqui tentar sempre escapulir-se de qualquer situação ameaçatória. Só que a experiência que está lá atrás é mais forte. Não dá. Enquanto isso não for tratado, enquanto isso não for limpo, não vai. E por isso, venha quem vier, a probabilidade de vocês começarem a colocar logo defeitos é elevadíssima. Quantas vezes há aquelas situações que a pessoa diz assim, não, para mim tem que ser uma pessoa com um grau académico, não sei de onde. Ou então, bem, eu prefiro um homem de 1,84 m, porque se for mais para cima é muito, se for mais para baixo é pouco. São critérios. Só que a questão aqui não está no 1,84 m. Lamento, não está no 1,84 m. A questão aí da vossa birra com 1,84 m está numa coisa que se chama não aceitação até do vosso próprio corpo. E isso é o quê? Falta de amor próprio. Eu não sei se estou aqui a matar muitas lebres ao mesmo tempo. Não, você fez eu lembrar de uma história minha em particular com o meu relacionamento, que eu vivo falando para os outros e eu acho ela muito interessante. Quem nunca teve os seus palhaços, né? Conforme você disse, vários palhaços não perfeitos, cabeçadas em cima de cabeçadas. Então, eu vou contar como é que foi a história minha e do meu marido. Tá? Eu conheci o meu marido, ele não era de pegar no meu pé, mas ele atrapalhava minhas paqueras, quando eu via ele em determinado lugar eu não entrava, enfim. Foram 11 anos ele querendo estar comigo e eu não. Por um único motivo. Eu não estava com ele. Porque ele é baixinho. Ele é um pouco menor que eu. E eu queria uma proteção na minha vida por causa de relacionamentos abusivos, que é o meu processo, né? Então, eu queria proteção. E proteção, para mim, significava pessoas grandes. Então, eu relacionava a proteção com o tamanho. Eu olhava para ele, aquele cacoizinha menor que eu, como é que vai me proteger? Não vai. Aí, o que eu fazia? Eu não olhava para ele. Isso foram durante 11 anos. 11 anos, ele querendo namorar comigo, e eu fugindo dele. Fugia que nem cão e gato. Não ia. Né? Então, quando eu cansei de ver os meus palhaços, de dar as minhas cabeçadas, eu falei o seguinte: vou dar valor, olha, presta atenção, vou dar valor em quem me dá valor. E eu fui. Estamos juntos desde 2011. Aí está. Por quê? Porque eu mudei e, detalhe, quando eu mais precisei desse homem menor que eu, ele virou um gigante. Tanto é que eu delicadamente apelidei ele como Moreno Alto. Porque ele é baixinho e ele é moreno. Aí ele fala que ele é 1,85 m, bem socadinho. Mas aí está, é um exemplo. E na questão do critério que é físico, mais fácil é olhar para dentro de nós para identificarmos o que é que fisicamente não nos agrada. Que ideal é que nós temos do nosso próprio corpo e que não conseguimos atingir. E então pensamos, como eu não consigo atingir, pode ser que haja o outro que consiga atingir. E então ele sim vai ter que ser perfeito. Isto assim fica muito mais fácil. E estas são questões muito profundas
da nossa questão do amor próprio, da falta de amor próprio, porque a maior parte das vezes nós nem percebemos que isso é uma questão do nosso amor próprio. Nós achamos sempre que é a falta do outro que não consegue cumprir. E há aqui uma coisa que eu quero também adicionar, que é, porque provavelmente as pessoas agora estão a perguntar-se, bem, eu tenho tanto critério, eu tenho isto tudo para resolver. Calma. Há critérios que são vossos. Há critérios onde vocês não podem mexer. E esses critérios vão para onde? Vão para que casinha? Vão para a casinha dos valores. Porque vamos imaginar, se eu tenho um valor da liberdade, aqui na minha pirâmide de prioridades elevado, eu vou ficar aflita quando há um homem que me telefona onde é que tu estás e com quem é que tu estás. E por aí vai. Agora, se realmente vier outra pessoa que me dá essa liberdade, já eu estou muito mais tranquila. E isto está de acordo com a minha essência, porque é o meu valor. Portanto, não é uma coisa de ai, o outro realmente é um chato. Epá, quando mexe nos nossos valores, não há volta a dar. Há coisas que não há volta a dar. E enquanto nós não soubermos o que é o valor que nos guia, porque os nossos valores são bússolas. Dizem-nos, vais para norte, vais para sul. A nossa vida é conduzida pelos nossos valores. E isso está a refletir a nossa essência pura e dura. E nós, a nossa essência pura e dura, se for respeitada, sim, dá-nos uma noção de amor próprio que nós praticamente nunca vemos em lado nenhum. É eu sou mais eu. E isso aí, sim, dá-nos o sentimento de preenchimento. Porque eu sei que, sei lá, se o meu valor da liberdade é fundamental na minha existência, este valor vai ter que ser respeitado. E não é então porque o outro vem e diz assim, bem, olha, eu vou aqui controlar-te. Se eu me respeitar, eu nem vou atrair homem deste. Ou então se ele vier, parou aí, porque isso não vai dar aqui para o meu circo. Não vai. Fica aí à porta, à beira da tendinha, mas aqui não entra. Porque os valores conseguem realmente também colocar-nos o palhaço certo. Não é? Por isso é que eu há bocado estava a dizer, quando falei em palhaço, não é no sentido de denegrir quem vem. É no sentido de perceber quem é que nos distrai, quem é que nos anima, quem é que nos aponta, quem é que nos diz o que é que está bem, o que é que está mal, quando é que há tropeço e quando é que não há. A fuga própria. E aí ser fundamental aqui passar a mensagem de o que é essencial para si. Há um outro valor aqui que eu se calhar também vou mencionar, porque às vezes as pessoas não se apercebem que o têm, que é o comprometimento com o outro. E este comprometimento com o outro é muito, muito interessante, porque vai se traduzir como? Imagina, tu e eu temos uma conversa e tu dizes-me assim, Raquel, eu amanhã eu vou telefonar-te entre o meio-dia e a 1 da tarde. Se eu não conseguir, ou se houver alguma alteração, eu aviso-te. O comprometimento com o outro, se eu tenho comprometimento com o outro, vai-me dizer, ela disse-me isto, e depois é assim, os valores são muito interessantes, porque nós assumimos que os outros também o têm, como nós temos. Então eu vou pensar assim, a Andreia disse-me que me telefonava entre o meio-dia e a 1 e que se houvesse alguma coisa de errado, que me iria avisar antes. Ok, está certo. Entretanto, chega-se ao meio-dia, a Andreia não telefona, chega-se à 1 e a Andreia não telefonou. E vamos imaginar, a Andreia nem sequer vai telefonar durante o dia todo. E eu começo a ficar aqui enresinada, porque se eu tenho o valor do compromisso com o outro, eu vou ficar aqui muito em dor. Bom dia, eu vou ficar muito em dor. Neste sentido, mesmo que a Andreia me telefone, se calhar no dia a seguir ou na semana a seguir, mesmo que eu tente, ou eu esforço-me, porque lá está, nós temos muito esta coisa de, sim, ninguém é perfeito, mas se eu aceitar este comportamento da Andreia,
eu estou a negar o amor a mim, porque é o meu valor. Eu não estou a respeitar este valor. E se eu não respeito este valor, eu estou a rebentar é comigo. Estou a fazer buraquinhos na minha tenda de circo. Quando eu percebo que o comprometimento com o outro é um valor meu, que está no topo, se eu percebo que alguém não me telefona quando combinou, eu percebo logo, espera aí, aqui é uma fofa ou é um fofo, mas não tem os mesmos critérios do que eu. Não tem. Não tem os mesmos valores do que eu. E aqui eu vou ter que começar a fazer uma destrinça. Aqui eu vou ter que começar a definir limites. O que é que eu permito, o que é que eu não permito. Como é? Onde é que o outro chega, onde é que o outro não chega. E isso ajuda-me a fortalecer o meu amor próprio, o respeito por mim mesma. Porque valores, meus caros, todos nós temos. Só que estão organizados de forma diferente. E nós temos tendência a dar-nos melhor com as pessoas que têm valor, portanto, o mesmo tipo de valores no topo da pirâmide como nós temos. Mesmo que aquilo troque ali um bocadinho, são mais ou menos os mesmos. E aí sim a coisa funciona. Se for contra os nossos valores, a nossa verdadeira essência, aquilo que são os nossos princípios que nos movem no mundo, é muito complicado estabelecer um relacionamento. Porque vão estar a anular-se, vão estar a matar-se. E sempre que vem um palhaço que vos aponta para os buracos da tenda, é dizer, olha que tu não sabes quais são os teus valores. Olha que tu não sabes o que é que está aí a conduzir a tua vida. Tu não estás aí a ter a tua bússola. Não é? E eu vou passar a palavra das... Ai, Andreia, nós já passámos aqui Já um bocado passou. de tempo. Opa! Já passou bastante. Já passou bastante, desculpem. Não sei se queres Bom, acrescentar mais alguma coisa. ficamos para a próxima vez, para a Sim, próxima semana, porque hoje nós já estouramos o sim, nosso tempo. Mas o tá bom. assunto é bem polêmico e É, bem gostoso. sim, sim. Tá bom. Então eu vou despedir. Muito obrigada por quem nos assistiu e até à próxima semana. Obrigada Tchau, tchau. a todos e uma boa semana.